Deixa eu mandar ali para o pessoal. Joia. Beleza, bom dia, né? Então, pessoal, tudo tranquilo. Estamos começando mais uma semana, né? A gente está entrando na nossa aula 4 hoje. Então, essa aula, ela já está na unidade 2, né? Até semana passada a gente estava conversando sobre o sistema de água fria, conversou um pouquinho sobre o projeto, né? Vocês fizeram um dimensionamento, né? Utilizando aquela tabela que eu passei para vocês. E aí, hoje, a gente inicia a nossa unidade 2, conversando sobre sistema de água quente e gás, tá? E aí, é o mesmo procedimento, né? Como eu falei para vocês. A gente vai seguindo, falando da introdução, dos aspectos principais, e aí a gente começa a entrar também nessa parte de projeto em si, e o dimensionamento vai ser bem similar, né, pessoal? O processo em si, né? Dependendo do tipo de sistema de água quente que a gente utiliza. Hoje a gente vai conversar sobre qual é a normativa que está delimitando esse tipo de sistema, quais são os tipos, né, de sistemas de água quente que a gente pode montar dentro de uma residência, de um local comercial, né, de tipos diferentes de ambientes, tá? E aí a gente vai finalizar com alguns exercícios, então são 2 para vocês trabalharem com um aspecto específico, né, uma coisa de água quente. Aí nas próximas aulas a gente conversa sobre, né, projeto em si, e aí o que eu já adianto, né, pessoal, é que é muito similar ao que a gente estava vendo na água fria, tá? O tipo de detalhamento que a gente tem que fazer, a maneira como a gente faz os cálculos, né, para obter a nossa tubulação, mesmo processo, né? Então a gente consegue trabalhar nesse sentido para garantir que tenha a vazão correta, a velocidade correta, né? Então o processo é o mesmo, tá? Então aqui a gente já vai, né, trabalhando as coisas mais em conjunto, tá? Então hoje vai ser uma aula mais tranquila. E aí, a partir da semana que vem, a gente já começa a realizar projeto, tá? Então, a semana passada foi focada em dimensionamento, né, e tal. E aí, hoje, a partir de hoje, a gente vai... A partir de hoje, não. A partir da aula que vem, a gente vai trabalhar com projeto, daí juntando água fria, água quente, para dar essa unida na coisa, né? E a gente conseguir trabalhar com os dois sistemas em conjunto e não ficar tão separado, porque eles acabam sendo bem similares, beleza? Como é de praxe, né, pessoal? O grupo do WhatsApp está aberto. Quem quiser tirar dúvida por aqui, é só abrir o microfone ou erguer a mãozinha ou mandar ali no chat. A gente vai trocando ideia ao longo da aula, tá? Então, vamos lá. Aonde que a gente começa, né, pessoal? Falando da nossa normativa. Então, nós tínhamos lá a 5626 para água fria, e a gente tem a 7198 de 93 para água quente, tá? Então, qualquer aspecto relacionado com projeto, execução, né, com todas essas etapas que são próprias do abastecimento de água quente, a gente vai estar trabalhando aqui com essa normativa. Dúvidas que vocês tenham eventualmente, né, que vocês queiram tirar, tá nessa norma. Deixa eu só puxar minha mesinha aqui. O pessoal tá conectada. Vamos lá, minha filha. Só um segundo. Deixa eu ajustar aqui já, né, antes de eu começar. Agora foi. Já. Então, o que a normativa de água quente vai dizer para a gente, né? Então, ela vai dizer para a gente alguns aspectos que a gente precisa garantir quando a gente está dimensionando a tubulação, pensando no design, pensando nesse abastecimento da água quente em si. Então, nosso objetivo é o quê? Propiciar conforto. Então, galera, quando a gente pensa em instalação hidrossanitária, é sempre o quê? Fazer com que ela seja funcional, com que ela, né, tenha o objetivo de fornecer para os pontos de consumo o que é necessário e, principalmente, garantir conforto durante toda a utilização daquele espaço, daquela instalação complementar, né? Esse é o nosso objetivo principal.
E aí entra garantir o fornecimento, assim como lá na água fria, de forma contínua, com segurança, e é óbvio que aqui esse aspecto é bem essencial, na temperatura adequada. Então, como a gente está falando de água quente, aqui o aspecto de temperatura, né, vai ser um objetivo maior, né? Então, o nosso foco principal, para garantir que seja mesmo água quente, certo? Além disso, preservar a qualidade da água, então garantir que ela tenha, né, as suas qualidades químicas adequadas, certo? De acordo com o que é previsto pelas normativas principais ali de qualidade, ensaios e tudo, e garantir, né, que a gente possa ter a utilização dela da maneira correta. E otimizar consumo de energia. Aí vem o lance do consumo, aqui na água quente, muito focado com a maneira como a gente vai aquecer essa água. E aí a gente tem algumas opções, tá, pessoal? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui nesse início são as diferentes opções de obter uma água quente, tá? Vocês podem escolher, né, dentro do que for a necessidade do local, a necessidade do ambiente. Não tem um que seja melhor do que o outro. Tem algumas coisas que são mais adequadas para um ambiente ou outro, a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma instalação específica naquela residência, naquele local comercial, eu tenho algumas opções para conseguir fornecer água quente dentro do formato que a normativa pede. Tá joia? Vamos ver, então. E aí, né, pessoal, quais são as temperaturas adequadas quando a normativa fala disso, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho essa tabela. Eu aprendi esses dias a melhorar e daí eu esqueço de arrumar antes de eu vir para a aula. Aí, ó, então, nós temos que para uso pessoal, então, qualquer água quente que seja utilizada em banhos ou higiene no geral, a temperatura adequada é entre 35 graus, chegando no máximo até 50 graus. Aí vem lá para cozinhas de 60 a 70 graus, então não só para a cozinha residencial, mas para cozinhas, né, industriais também, que vão ser utilizadas em restaurantes, em locais que estão ali provendo alimentação, né, então cozinhas no geral. Aí vem lá lavanderia, daí para lavanderia entre 75 a 85 graus. E para finalidades médicas, então para locais de saúde, onde a gente tem uma certa esterilização que é realizada com o uso de água quente, 100 graus Celsius. Então essas são as temperaturas básicas que a gente quer atingir quando a gente está fornecendo água quente, certo? Aí, né, pessoal, aqui vocês estão vendo 3 tipos de água quente, né? Então, chuveiro, uma torneira elétrica ali básica e a utilização da água quente para fazer a parte de esterilização, de equipamento e tudo mais. Aí entra os 100 graus Celsius, né? Tá joia? E aí a gente fala um pouquinho de consumo. Então, lá na água fria, né, uma das nossas primeiras aulas, a gente conversou o quê? Sobre consumo de água fria. E aí a gente falava de quanto mais ou menos uma pessoa utilizava de água fria para cada local, em cada ambiente, então tinha, né, uma certa utilização. A gente pode o quê, pessoal? Prever essa utilização para a água quente também, certo? Então, para casas populares, ambientes mais rurais que não fazem a utilização dessa água quente, né, tão em excesso quanto aqui na cidade, né, a gente teria um consumo diário médio de 36 litros por pessoa por dia. Aí, quando a gente vem para residências comuns, a gente já fala em 45 litros de água quente por dia. Apartamentos, aí aumenta, vai para 60 litros. E aí vai depender dos espaços onde a gente tem água quente também. Então, em hotéis, onde é bem comum, né, também a gente ter essa utilização, essa passagem de pessoas diária, também 36 litros por pessoa por dia. Hospital, pessoal, hospital, né, a água quente é bastante utilizada para esterilização, além de montagem, né, de refeições também, lavanderia, essa parte completa, 125 litros por leito, e aí restaurantes, 12 litros em média por refeição, então para um
café da manhã, para almoço, para jantar, né, 12 litros por refeição, e lavanderia em torno de 15 litros por quilo de roupa seca. Então, por quantos quilos de roupa ali forem, né, completados. Então, a gente tem essas quantidades de consumo para a gente ter uma base em relação ao que a gente estava vendo lá na água quente, né? Na água quente, na água fria. Então, na água fria, né, só para a gente lembrar, para residências eram 200, né? 200 litros, e para apartamentos 250, alguma coisa assim. Isso, água fria. Professora, por que eu precisaria, né, utilizar o de água quente? Aí vai muito, pessoal, da maneira como a gente escolhe ter água quente naquele local. Então, uma das maneiras que a gente escolhe, né, abastecer a água quente de uma residência, de um local específico, é tendo um local onde essa água quente vai ser armazenada. Eu vou mostrar para vocês ali na sequência. O que a gente conhece mais comum, né, seria um equipamento que transforma água fria em água quente. Mas a gente pode ter o quê? Um local que armazena essa água quente e mantém ela ali quente, e aí vai fazendo ela passar quente para os pontos de consumo. Se eu preciso de um local de armazenamento, eu preciso saber o volume que esse local precisa ter. E aí a gente consegue o quê? O volume que eu preciso obter de água quente, né, o que eu preciso armazenar, através desse tipo de consumo. Tá? A gente consegue fazer essa conexão, assim como a gente fazia lá na água fria, para a gente ter o reservatório principal. Tá joia? E aí, né, pessoal, a gente começa a conversar sobre os tipos de aquecimentos. Então, nós temos alguns tipos de aquecimentos, né? E como esses aquecimentos podem ser feitos. Então, eu vou mostrar eles aqui para vocês. Aqui. Primeiro, nós temos 3 tipos de aquecimentos básicos, e aí a gente conversa um pouquinho sobre como que esses aquecimentos são feitos, né? Então, o primeiro aquecimento aqui é o aquecimento individual, certo? Esse aqui é o mais comum, né, pessoal? Que a gente tem nas nossas residências e tudo mais. Ele alimenta uma única peça de forma individual. Então, é um aquecimento individual. Seria o quê? O exemplo, nosso chuveiro elétrico, ou a torneira elétrica, por exemplo. Então, a gente tem um equipamento só e ele alimenta só um ponto de consumo, uma única peça. Esse é o aquecimento dito individual, são peças separadas, certo? É um tipo de aquecimento de sistema de água quente que a gente pode estar utilizando. Aí vem lá o sistema central privado. O sistema central privado, ele vai ser específico, né, de uma unidade habitacional. Então, vai estar lá suprindo água quente para um apartamento, para uma residência, para uma loja, então para um local habitacional, alimentando daí vários pontos. Então vai alimentar, por exemplo, a cozinha, vai alimentar ali o banheiro, vai alimentar a lavanderia, vai alimentar vários pontos, mas só naquele local. Então, a gente compra lá, por exemplo, um aquecedor a gás. E aí, nesse aquecedor a gás, a água vai ficar o quê? Quente e acumulada nesse espaço. Ela vai esquentar ali e vai ficar, né, sendo reservada para ser utilizada. Aí, essa água quente vai passar e vai ser utilizada no banheiro, vai ser utilizada na cozinha, vai ser utilizada na lavanderia. Então, o aquecimento central privado é para uma unidade habitacional. Individual, uma peça. Central privado, um local habitacional. E vários pontos, né? Vou colocar aqui. Para a gente não esquecer. Então, esse aqui é um ponto de consumo. E esse aqui é vários pontos.
E aí o terceiro tipo de aquecimento que a gente pode ter é o aquecimento central coletivo. Esse sistema central coletivo, ele vai ter, pessoal, uma unidade de reservação de água quente maior, então mais robusta, que consegue, né, garantir a reservação de muito mais volume de água com aquela temperatura. E aí vai o quê? Vai abastecer um local onde eu tenho várias unidades habitacionais. Então, onde eu tenho vários apartamentos, onde eu tenho várias lojas, vários escritórios, onde eu tenho vários quartos de hotel, ou onde eu tenho vários, né, leitos. Então, vários ambientes que precisam de água quente no mesmo espaço. Então, aqui a gente vai ter várias unidades habitacionais. E elas vão ser todas abastecidas por um sistema central coletivo. Consequentemente, aqui também, né, vários pontos. Então, vai atender todos os pontos que aquele local precisa que sejam atendidos. Então, o volume é bem maior, né? Vou pôr aqui, volume maior. Ok? Isso aqui numa parte residencial não é tão comum, né, pessoal? Mas já numa parte mais industrial, por exemplo, ou mais comercial, como hotel, hospital, a gente acaba já tendo esse tipo de situação, né, valendo a pena, porque o consumo ali é grande, né, e vai acontecer diariamente. Então, a gente precisa estar realizando sempre, por exemplo, a lavagem dos equipamentos ou a lavagem das roupas dos funcionários. E aí essa utilização de água quente é bem contínua. Então, colocar um sistema central coletivo é interessante para estar sempre tendo a possibilidade de abastecer aquele local com água quente, com a temperatura adequada para realizar, né, os serviços diários. Ok? Então, essa é uma das classificações do sistema de água quente, pessoal. Ele pode ser um sistema individual, que atende um ponto só. Ele pode ser um sistema central privado, que atende só um local, mas atende vários pontos. E ele pode ser um sistema central coletivo, que vai atender várias unidades habitacionais, todas ao mesmo tempo. Então, são vários pontos, mas são vários locais, vários ambientes ali dentro de um local maior. Então, o volume de aquecimento, né, a quantidade de água quente também é bem maior. Além dessa parte aqui, a gente vai dividir, fazer outra classificação. Essa classificação, né, ela já está relacionada com o funcionamento dos equipamentos. Então, deixa eu tirar para cá. Aí que a gente começa a entender, né, quais são os nossos elementos básicos, né? Então, a gente tem aqui o aquecedor do tipo elétrico e os aquecedores do tipo a gás. E aí, lá no final, a gente vai conversar um pouquinho sobre o aquecedor solar também, certo? Então, o aquecedor elétrico vão ser aqueles equipamentos que vão utilizar para conseguir aquecer a água a energia elétrica. Por aqui. Então, funcionamento com energia elétrica. E aí a gente pode ter aquecedores do tipo elétricos de dois tipos. Então, nós podemos ter o aquecedor elétrico dito de passagem. Esses dispositivos, eles funcionam de forma intermediária na tubulação e eles vão fazer o aquecimento de forma instantânea. Então, é assim, pessoal, até chegar ali, era água fria. Chegou nesse equipamento, ele vai transformar, pela utilização da energia elétrica, em água quente. E aí vai descer dali daquele local água quente. Então, ele faz esse dito aquecimento instantâneo. Alguém pode me dar um exemplo de um equipamento que seja por aquecimento instantâneo?
Torneira? A torneira elétrica, por exemplo. Uhum. A torneira elétrica, o quê? A gente faz a conexão dela, né? No local, né? Na tubulação comum, então tubulação de água fria. E aí a gente faz uma conexão com a rede elétrica, então com a rede de energia, faz uma conexão para que ela tenha essa capacidade de aquecer instantaneamente a água. Então, quando a gente ativa, né, no equipamento, a gente ativa ali, e aí ela começa a esquentar, ela indica para a gente, né, com cores normalmente, né, ou com barulho mesmo, que ela está funcionando, e ela está fazendo esse processo de aquecer a água fria para a gente utilizar e receber ela no ponto de consumo quente. Então faz o dito aquecimento instantâneo. Esse é um aquecedor elétrico de passagem. Chuveiro elétrico, outro exemplo também. Então, se eu tenho um chuveiro elétrico, até eu chegar ali, a minha conexão é uma conexão única, uma conexão de água fria. E aí, ali naquele local, a gente vai ter o quê? O aquecimento em si, né, que vai estar acontecendo pelo próprio equipamento. Então, o equipamento vai estar conectado na rede de energia, e aí ele vai o quê? Ele vai começar a aquecer, fazer o processo de utilizar esse fornecimento para aquecer a água fria e fazer com que ela desça quente no ponto de consumo. Então, é um aquecedor elétrico de passagem, certo? Eu trouxe aqui para vocês mais um, né? Só para vocês verem. É para torneira também, mas ele vai embaixo, tá? Ele está acoplado ali na parte inferior. Então, ele vai também ser ligado, né, à rede elétrica, mas ele não é a torneira em si, ele é um outro equipamento. E aí ele vai ser literalmente de passagem também. Então, a gente passa por ele para daí subir aqui e a gente ter a possibilidade de água quente em um dos misturadores, né? Então, em um deles a gente vai ter água quente sendo fornecida. E o outro misturador vai ser água fria. Então, né, a gente consegue utilizar equipamentos como esse sem serem o equipamento final, né? Para facilitar esse abastecimento antes da gente chegar ali no ponto de consumo, certo? Dá para usar nesse formato também. Além do aquecedor elétrico de passagem, deixa eu colocar os nossos exemplos aqui, né? Para a gente deixar marcado. Então, chuveiro e a torneira elétrica. Ok? A gente tem o aquecedor elétrico por acumulação. E ele pode também ser chamado de boiler elétrico. Então, ele vai estar conectado na energia, certo? Esse tipo de aquecedor elétrico, ele vai o quê? Ele vai reservar uma quantidade de água. Então, ele utiliza da energia para aquecer a água fria que chega nele. E aí, ele vai deixar essa água aquecida reservada dentro do boiler. Então, ele, né, tem um espaço de acumulação. E aí, a gente vai conseguir tirar dali do boiler e levar para frente com uma vazão um pouco maior e com a temperatura escolhida. Então, eu posso selecionar no boiler qual vai ser a temperatura que eu quero que ele esteja, que ele mantenha. E aí eu consigo utilizar essa água quente para uso posterior. Esse é um tipo, né, de boiler, certo? Esse é o elétrico. Então, a gente faz o aquecimento dentro dele com a utilização da energia elétrica para a posterior utilização. Então, é um aquecedor elétrico por acumulação. Ele acumula a água quente e fica ali naquele espaço para depois ser utilizado. Até aqui, meu povo, tranquilo? De boa? Aí, vamos lá. Depois do aquecedor elétrico, a gente tem o aquecedor a gás. Vou trazer para cá. Então, no aquecedor a gás, a gente vai ter o quê? Os aquecedores a gás, eles vão ser, então,
alimentados ou pelo reservatório superior, pela nossa caixa de água, ou por algum dispositivo de pressurização que vai ajudar a água, né, do sistema predial a chegar até ali, certo? E aí, no aquecedor a gás, a gente também vai ter essa possibilidade de ter um elemento de passagem ou ter um elemento por acumulação, certo? O aquecedor a gás, qual é a vantagem dele, né, em comparação com o que a gente viu ali anteriormente? A gente consegue uma pressão um pouco mais adequada, então ele faz esse processo de armazenamento normalmente, e aí pela passagem do gás que a gente vai ter o aquecimento, certo? Então a pressão é um pouquinho mais adequada, vou por aqui. Pressão mais adequada, o que faz com que hoje a gente comece a buscar esse tipo de sistema de aquecimento em alguns locais, em ambientes mesmo residenciais, né? A gente vê a utilização do aquecedor a gás crescendo cada vez mais. E também vai fornecer o quê? Água quente para uso imediato. Então, ali no elétrico, né, principalmente no elétrico de passagem, a água quente é aquecida de forma instantânea, à medida que a gente precisa utilizá-la, né? Então, no chuveiro, vai demorar um pouquinho, aquece, e aí nem sempre aquece na temperatura que eu quero, nem sempre aquece na vazão adequada, né? Então, fica com a vazão um pouco reduzida. Aqui no aquecedor a gás, a gente tem uma facilidade em relação a isso, porque ele sempre vai precisar passar por um sistema primeiro, para daí a gente conseguir utilizar a água quente depois. Então, acaba que a gente tem esse sistema, né, esse sistema de abastecimento, estando ali sempre, né, provendo água quente para a gente utilizar de forma imediata, de forma instantânea. Então, aí o aquecedor a gás, a gente tem lá o de passagem. Certo? E aí o de passagem, né, pessoal, qual que é o foco dele? Ele é o quê? Um espaço reduzidinho. Então, é sim um sistema onde a gente vai ter um certo armazenamento de volume, mas é um volume pequeno em comparação com os sistemas por acumulação, certo? Então, ele tem espaço reduzido na instalação. Ele é pequeno. A gente vai precisar prever um local para ele ficar instalado, mas é um sistema de aquecimento que não é considerado um local de acumulação, né, como os outros sistemas são. À medida que a gente abre esse sistema, que a gente coloca o sistema do aquecimento para funcionar, a água vai começar a esquentar pela passagem do gás naquele local, e aí a gente consegue o quê? Ter um certo volume de água quente que está sendo armazenado ali, para a gente conseguir utilizar no nosso sistema, nos pontos de consumo necessários. Então, tem um volume que é acumulado, mas é um volume pequeno. Vou colocar aqui, certo? Volume pequeno. E aí, normalmente, o sistema é assim, né, pessoal? Parecido com esse aqui. Então, também, a gente consegue controlar a temperatura, vai ter um espaço ali para estar acumulando certa quantidade de água quente que vai ser utilizada. À medida que o sistema está funcionando, ele vai estar fornecendo, então fica fácil de a gente estar utilizando. Lembrando que ele tem que ter um sistema de conexão ou com o reservatório superior, então com a nossa caixa de água, para ele ter o fornecimento da água fria até chegar nele, ou ele tem que ter uma conexão com o sistema predial para a gente conseguir ter o abastecimento de água para ela ser aquecida ali naquele local. E a partir do aquecedor, então do aquecedor a gás, dali para frente sai água quente, certo? Beleza. O outro tipo de aquecedor que a gente tem a gás é o aquecedor por acumulação. Então, no aquecedor por acumulação, né, a gente vai ter o quê? A água quente já sendo armazenada. E aí a gente precisa do quê? De um espaço físico maior. Por quê? Porque a quantidade, né, de água quente que é armazenada nesse tipo de elemento é maior do que num
aquecedor a gás de passagem. Então, a gente vai ter mais ou menos, né, similar ao que a gente tinha ali anteriormente com o boiler elétrico. Então, é um tipo de boiler também, mas ele é a gás. Então, ele vai ser aquecido de forma diferente, com a passagem de um gás que gera uma reação química e que vai soltando calor e vai deixando essa água, né, ficar cada vez mais quente, chegar na temperatura adequada. E aí, esse tipo de aquecedor por acumulação, normalmente ele vai conseguir fornecer água para 4 pontos ou mais de 4 pontos de forma simultânea. Então, para 4 pontos diferentes, a gente consegue ter, né, uma abrangência maior, porque o volume é maior também. Então, vou pôr aqui, volume maior. Ok? Deixa eu ver onde que a gente está aqui. Quais são os tipos de gases, né, pessoal? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre os gases. Aí, aqui no aquecedor a gás, então a gente pode ter algumas opções de gases que são utilizados para fazer esse processo de aquecimento. Eu vou falar aqui sobre os dois mais comuns. O primeiro é o gás liquefeito de petróleo, ou o gás utilizado num botijão de gás de cozinha, tá? É o mesmo tipo de gás. Esse produto, pessoal, esse tipo de gás, né? Ele é o último elemento que é formado no refino do petróleo. Então, a gente tem todo o processo de fazer o refinamento do petróleo, e lá a gente vai conseguindo diferentes materiais, né, como os nossos materiais combustíveis, por exemplo, né, o diesel, a gasolina, né, o próprio concreto asfáltico de petróleo também vem dessa sobra, e aí a gente tem a produção também do gás liquefeito de petróleo, ou GLP, vocês podem encontrar com esses dois formatos, certo? O que é interessante desse gás e por que ele é tão utilizado tanto para a cozinha em si, quanto aqui para o aquecimento de água? Esse gás, né, ele vai ter uma mudança no seu estado físico. Então, ele é um gás, certo? Mas, quando ele está pressionado, quando ele está colocado, confinado em um determinado local, ele vai ter uma mudança no seu estado físico para líquido, o que facilita o seu armazenamento. Então, a gente consegue armazenar ele de forma mais fácil, literalmente o quê? Colocar ele num local, né? Então, saber quanto que tem ali e tal. E facilita também no seu uso. A gente consegue confinar uma quantidade líquida para ser utilizada como gás. Então, a hora que sai, ele sai como gás, ele tem essa transformação, né, na sua composição, que facilita na utilização, certo? Esse tipo de gás, né, pessoal, a gente sabe que ele pode o quê? Interagir, né, com as nossas vias nasais e pode fazer mal para o ser humano, chegar até a matar ou, né, por asfixia, né, em si, ou ele pode chegar o quê? Interagir com fogo e acabar explodindo. Então, a gente precisa ter um aviso para que esse gás, né, seja sentido quando ele está vazando. Isso tanto para gás de cozinha quanto para utilização em aquecimento, mesma coisa. Para isso, o gás liquefeito de petróleo, ele é juntado, né? A gente coloca junto com ele uma mistura com enxofre. Então, vocês já se perguntaram sobre o cheiro do gás. Aquele cheiro não é do gás. O cheiro vem do enxofre. Mistura com enxofre. Porque ele não tem cheiro, galera. Ele é inodoro. E se a gente não colocasse essa mistura com enxofre, ele ia vazar e a gente não ia sentir. Então, né, seja um bujão de gás comum ali que é utilizado para a cozinha, ou esses sistemas de aquecimento, onde também tem o fornecimento nesse formato, né, a gente não ia sentir o cheiro. E aí o vazamento podia ficar ali acontecendo e ser, né, bem prejudicial para quem está ali, ou
trazer algum problema no local sem a gente perceber. Então, essa mistura com enxofre, né, com esse composto, faz com que a gente consiga sentir o cheiro do vazamento em si e resolver esse problema. Então, tá avisando ali, né, que tá tendo um vazamento não adequado, certo? Como que a gente faz, então, o abastecimento com esse tipo de gás? Então, é bem comum, tá, pessoal, da gente fazer o quê? O abastecimento com um botijão também. E aí a gente pode estar utilizando ele de forma, normalmente, com botijões de 2 até 90 quilos, certo? Ou através de uma tubulação, tá? Quando a gente tem, então, recipientes que são maiores do que isso. Então, podemos ter maior do que 90 quilos de material. E aí a gente vai ter tanques, vai ter um recipiente ali que vai tá segurando essa quantidade maior. Quando que a gente precisaria de uma quantidade maior de gás? Quando a gente for para aqueles sistemas que aquecem, por exemplo, um condomínio inteiro, um local comercial inteiro. Então, um central coletivo, por exemplo. Aí seria interessante da gente ter recipientes que sejam estacionários ou até tanques para estar fornecendo essa quantidade, né, de gás. Se não, a gente utiliza, né, quantidade de gás aí reduzida, então com botijões menores, né, com recipientes menores, de 2 até 90 quilos. Para vocês verem qual é a composição, né, deixa eu aumentar essa imagem aqui. A composição desse tipo de gás no geral. Importante da gente ver também. Deixa eu fazer assim. Deixa eu duplicar. Isso. Eu tiro a imagem depois. Como que ele fica armazenado normalmente no botijão, né? Então vai depender muito da maneira, né, como a gente obteve. Então ele vem de um refinamento do petróleo, ele vai ser uma sobra, mas normalmente ele vai estar dividido mais ou menos nesses componentes e nessas porcentagens, tá joia? Então a gente começa lá com os pentano, etano em certa porcentagem, aí o propano vai ser outro tipo de gás, os butanos 23%, propeno e buteno. Isso vai depender o que, né, pessoal? Da maneira como a formulação química está se combinando. Então, vem lá da parte de orgânica, né? Como que a gente vai nomeando os elementos, dependendo de como as moléculas estão unidas, certo? Mas para vocês terem uma ideia das porcentagens que formam o nosso gás liquefeito de petróleo. E aí ele vai estar, né, como a gente comentou, quando ele está confinado em um determinado ambiente, ele tem um estado físico que é mais líquido, o que permite o seu armazenamento, permite, né, essa contagem de volume e tudo mais, que facilita na sua utilização comercial. E aí, à medida que a gente vai liberando esse gás para ele ser utilizado na tubulação, ele vai ter esse efeito do gás em si, então esse estado físico vai passar por determinado local, vai gerar uma reação química que é isotérmica, libera calor, e aí faz com que a gente tenha o aquecimento, por exemplo, para estar cozinhando, então utilizando num fogão, né, quando é utilizado nesse sistema, ou quando a gente tem o aquecimento de água em si, com os nossos aquecedores a gás, certo? O que é importante da gente conversar sobre esse sistema ainda? Então, galera, é um sistema o quê? Preocupante, certo? Ele pode, né, tender a gerar uma reação que seja muito mais exotérmica do que a gente quer, que é uma reação explosiva, por exemplo, ou ele pode fazer mal à saúde das pessoas que estejam próximas por essa liberação do gás, que vai reagir com o nosso sistema em si, né? E a gente pode acabar morrendo por asfixia, né? Tendo algum problema nesse sentido. Por isso que a gente coloca o enxofre para avisar. Então, na hora do seu armazenamento, nós temos que ter cuidado, certo? Então, os botijões e cilindros vão ser armazenados em abrigos próprios. Vamos lá. Abrigos próprios. Então, um local normalmente determinado
para que a gente coloque esse espaço, certo? Então, ali vai ficar colocado os botijões de gás que são utilizados para o aquecimento de água. Galera, recomendado, parte externa. Externa das edificações devem ser ventilados, então um local que tenha a possibilidade de passagem de ar para que vazou o ar levar aquele gás e ele não ficar confinado em um espaço ali fechado. Então, local aberto, ventilado, para a gente conseguir tirar gás caso ele acabe, né, vazando, certo? E local de fácil acesso para a gente conseguir trocar, certo? Então, ventilado e de fácil acesso. Ok? Deixa eu pôr aqui. Para a troca. Né? Porque não adianta eu ter um local lá que é determinado para colocar o botijão e aí acabou o botijão ou tá para acabar e eu não tenho como chegar naquele local para colocar um botijão novo, principalmente se ele for de vários e vários quilos, né, pessoal? Quando a gente fala de um botijão pequeno, a gente já sabe a dificuldade que é para trocar, né? Provavelmente alguns de vocês ou já tiveram ou ainda tem em casa. Então, já é difícil para trocar. À medida que a gente vai aumentando o peso, fica mais difícil ainda. Então a gente precisa o quê? Possibilitar que essas trocas sejam realizadas. Tirar um botijão que esteja vazio para trocar por um botijão novo, certo? Então, de fácil acesso, ventilado, parte externa, com abrigo próprio, com aviso, ó, aqui é o local de gás, tal, né? Cuidado, não cheguem perto, aquela coisa toda, para conseguir ter uma certa segurança com esse tipo de material. Galera, com elemento químico, a gente não brinca, tá? A gente cuida, beleza? Pode perguntar. Bom dia, professora. Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. Professora, a questão dessa construção para armazenar esse gás. Uhum. Uma normativa, né? Para isso. Tem uma normativa para gás, sim. Nossa. Então, tem alguns parâmetros, né, que são básicos. Normalmente, a gente tenta colocar num ambiente que não seja, tipo, de local comum, né, em si. Então, deixar ele mais afastado dos locais comuns. Aí tem algumas delimitações em relação a espaço. Então, a gente sempre vai pensar no volume e na altura comercial do local, mas o principal são esses aspectos aqui. Eu não lembro agora qual é a normativa específica do gás, mas eu dou uma procurada e coloco para vocês. Que acho que eu tenho só alguns aspectos dela aqui. Eu trago ela na aula. Deixa eu anotar aqui. Norma do gás. Tem mesmo. E daí eu lembro de procurar ela e trazer. O que eu trouxe aqui para vocês é só em relação ao abrigo, principalmente a esse espaçamento básico aqui, né? Então, o que a gente pode fazer para, tipo, confinar e proteger esse espaço, que é o que eu vi sendo comumente feito, é colocar uma grade. Então, colocar uma grade, né, externa, então, tipo, aqui na frente, certo? Aqui, né? Para a gente conseguir o quê? Proteger para que ninguém vá ali mexer sem ter o acesso em si. Então, colocar um cadeado, proteger. Mas sempre deixar um local onde a passagem de ar seja fácil, certo? Então, pode estar, claro, fechado na parte, né, de trás, então, normalmente encostado no muro de divisa e tal. Esse tipo de sistema pode ser feito, mas tem que ter essa proteção para que pessoas, né, que não devam ter acesso, não tenham, porque é sim um sistema perigoso, né, pessoal? Aí vamos lá. Deixa eu aumentar. Aqui, olha, deixa eu tirar esse pedaço aqui e deixar ele um pouquinho maior ainda.
Vamos falar sobre. Então, o que a gente tem, né? Esses abrigos em si, como que eles devem ser montados, né? Tô com a cara na frente, de novo. Então, galera, lembrando, externo, certo? Então, o que ele não pode ficar? Quais são os pontos principais? Então, o abrigo dos botijões externos à nossa edificação não deve ficar próximos de jeito nenhum de produtos inflamáveis, então que possam gerar uma reação química, né, explosiva, qualquer fonte de calor ou qualquer tipo de faísca. Então a gente coloca eles na parte externa para o quê? Para limitar esse contato com conexão elétrica, por exemplo, com qualquer sistema que fique quente, para evitar ter esse tipo de problema, certo? Então a gente coloca num local afastado, de preferência o quê? Longe, né, de locais que são de utilização comum, ou dificultando um pouco o acesso de pessoas para chegar naquele espaço em si. Aí, além disso, né, não deve ficar próximo aqui e devem ficar afastados do ralo, galera. Principalmente ralo de esgoto. Então, lembrando, a gente está trabalhando com gás. E a gente também tem gás nos nossos dejetos, mesmo que seja uma porcentagem reduzida em comparação com um gás que está confinado dentro de um botijão. Para segurança, para que esses gases, né, não se conectem de forma nenhuma e possam gerar uma explosão ou algum efeito nesse sentido, a gente sempre vai delimitar que ele esteja afastado pelo menos 1,5 m de qualquer elemento que esteja relacionado com o sistema de esgoto. Então, por exemplo, qualquer ralo, caixa de gordura ou qualquer tipo de tubulação de esgoto. Pelo menos 1,5 m, certo? Deixa eu ver. Essas são as nossas preocupações principais, né? Aqui, deixa eu ver. Uhum. Eu vou enviar ali para vocês. Tem uma norma técnica dos bombeiros aqui, mas eu acho que tem uma nossa também, que as dos bombeiros são regionais normalmente, né? Então, elas são mais localizadas. Acho que a gente tem uma nossa. Eu só não lembro o número agora. Deixa eu ver se é essa. Eu vou ter que conferir para ver qual que é a mais específica. Tem algumas mais genéricas, mas eu vejo ali, eu mostro para vocês, né? Esses são os pontos básicos, né, principais. Aí, deixa eu pegar um exemplo real aqui, só para a gente ver como que ele fica, né? Armazenamento. Trazendo uma dessas. Tipo isso aqui, pessoal.
para vocês entenderem, né, um exemplo real ali. Deixa eu pegar a imagem aqui. Então, a gente coloca, né, os botijões num local em si que vai estar armazenando ali, e aí a gente vai ter o quê? Vai ter a colocação de um fechamento, a gente consegue colocar, né, uma tela, um portãozinho ali para estar fechando aquele local, e coloca alguns avisos. Então, coloca o aviso, que é um local inflamável, perigo, não fume aqui perto desse local, né, não abra sem ser um funcionário e tal, então eu coloco alguns avisos de que tem armazenamento de gás, tá certo? Esses gases, eles podem ser utilizados tanto para estar abastecendo, né, os locais em relação a gás de cozinha mesmo, né, que é o nosso formato mais comum, e a gente está utilizando também para aquecimento de água, certo? Aí vai o quê? Do volume que vai ser necessário ali para aquele local, para a gente conseguir estar realizando esse processo de aquecimento, ok? Até aqui, dúvidas? Ficou alguma questão? Tranquilo. Tranquilo? Jóia. Outro tipo de gás que a gente pode utilizar, o gás natural. O gás natural, pessoal, ele pode estar associado com a produção de petróleo, então ele pode ser um dos gases que a gente obtém através desse refinamento, e ele pode estar não associado ao petróleo, então associado, né, com esse confinamento natural geológico do gás. Pode estar associado com isso também, e a gente utiliza desses espaços de confinamento que são comuns, que geram reações, né, que formam as nossas estruturas geológicas e também podem formar um tipo de gás que a gente utiliza nesse formato, que é o gás natural, certo? Do que é formado esse tipo de gás. Então, ele tem uma composição pouca coisa diferente do que a gente viu ali no gás liquefeito, né? Então, por metano e alguns outros hidrocarbonetos também, como o etano e o propano que a gente viu anteriormente. Esse tipo de gás, né? Então, também ele vai ser mais leve do que o ar e ele pode acabar se acumulando nas partes altas do ambiente. Então, também tem a mesma preocupação que a gente tem com outro tipo de gás, né? Então, de ter esse cuidado com o ambiente inflamável, todo esse processo. O gás natural, pessoal, ele já vem com o objetivo da gente não ter esse abastecimento, esse confinamento que é feito com o gás liquefeito através dos botijões. Então, o ideal do gás natural, que a gente vem trabalhando já com ele para sistema de aquecimento, é que o abastecimento seja feito através de uma concessionária, assim como a gente faz com água fria. Então, eu vou ter o quê? Uma rede de distribuição da concessionária. Certo? Assim, tá vindo lá o gás natural, eu vou o quê? Conectar a minha tubulação com o do gás natural para que ele consiga aquecer a minha água e para que a minha água seja utilizada quente a partir dali. Então, a gente não teria, no caso do gás natural, estocagem na edificação. Não precisa realizar o estoque. O abastecimento é feito através de uma rede de distribuição, o que é interessante, né? Para a gente eliminar esse tipo de armazenamento que a gente estava conversando anteriormente, certo? Isso aqui existe, tá? Principalmente utilizado em regiões industriais, então, onde a gente tem uma quantidade, né, de indústria que utiliza uma proporção de água quente muito grande, e esse tipo de conexão fica interessante. Obviamente que a gente tem que ter uma rede de distribuição que forneça esse tipo de material, então não é tão simples, não é toda região que tem, é uma coisa que está em progresso também, né? Mas é uma outra opção que a gente tem nesse sentido, de realizar o aquecimento. Ok? Então, conversamos sobre aquecedor elétrico e sobre o aquecedor a gás. Aí a gente tem o mais comum, que é o nosso gás liquefeito de petróleo, com a utilização dos botijões, e a gente tem a utilização aqui do gás natural, que vem surgindo cada vez mais
para fornecer através de uma rede de distribuição, o que eliminaria esse processo de estocagem e de troca do gás que a gente comentou anteriormente. Então, toda essa parte de garantir, né, que a gente tenha o abastecimento em si seria responsabilidade da concessionária, assim como é responsabilidade das nossas concessionárias de água, né, fornecerem o material de forma contínua, fornecerem com a qualidade desejada, com o formato que a gente precisa, certo? Aqui também seria o mesmo formato. Ele é, sim, um pouco mais caro, né, em comparação hoje com o gás liquefeito, por isso que o quê? Que a gente acaba utilizando de forma mais industrial, quando na orçamentação esse tipo de utilização compensa e a mudança é significativa, né? Então, não tanto de forma tão difundida assim para usuários menores, como comercial menor ou parte residencial mesmo. Tá joia? E o que falta a gente conversar, né, pessoal? Solar. Então, o aquecedor solar também, né, pessoal? A gente vai colocar uma placa, ela vai o quê? Tá recebendo essa radiação solar, e aí normalmente vai estar conectado junto com um boiler, certo? Então, com um equipamento que acumula a água quente que foi ali esquentada por esse processo de recebimento da radiação solar em si. E aí, a água quente que está acumulada aqui vai ser utilizada naquele ambiente, certo? Então, além da gente ter a placa, a gente tem um local de armazenamento, ok? E aí, nesse armazenamento, é desse armazenamento ali da água quente que a gente vai utilizar. Então, não é um aquecimento de forma instantânea. A gente tem um local de acúmulo que é montado, né, pelo aquecedor solar. Galera, cada vez mais, né, nos últimos anos, aí a gente viu esse tipo de sistema estando crescendo e vai continuar crescendo. É um tipo, né, de aquecimento que vem surgindo no mercado e que está ficando cada vez mais fácil da gente ter acesso, certo? É o que eu falei para vocês. São diferentes tipos de sistemas de aquecimento. Vai depender muito da necessidade de cada cliente e da vontade de cada cliente também de trabalhar com um sistema específico ou com outro. Vocês, como engenheiros civis, né, vocês vão ter que o quê? Olhar as possibilidades, entender quais são os prós e contras de cada coisa, então aonde que é mais interessante trabalhar com um ou com outro formato, para a gente conseguir ter a resposta que o cliente quer, aquela funcionalidade, a continuidade, esse tipo de processo, ok? O que fala-se muito do aquecedor solar, e que é um aspecto que a gente tem que acabar trazendo também. Fala-se em economia de energia elétrica, lembrando que essa economia é em médio a longo prazo. Então, não é uma economia de energia elétrica instantânea. Por quê? Porque exige um certo... A gente tem um certo processo de gasto ali no início para instalar esse tipo de equipamento no local. Hoje em dia, ele ainda é caro, certo? Em comparação com outros sistemas. Então, vai ter um gasto ali inicial para montagem e instalação desse tipo de material, e aí, com o tempo, ele vai acabar, né, tendo uma mudança em relação ao consumo de energia elétrica naquele espaço, porque a água quente vai ser produzida em outro formato, então não utilizando energia elétrica, utilizando a energia da radiação solar, certo? Aí eu sempre pergunto, porque eu acho importante, quem tem opiniões fortes sobre aquecedor solar, o que vocês acham? Você gosta, não gosta? O professor acha que não funciona? O professor adora, tem na minha casa, né? Então, conta pra mim o que vocês acham desse sistema. Vocês trocariam, não trocariam? Alguém aí já teve contato com o aquecedor solar? Ainda não, professora. Ainda não? Ainda não. Bom, eu vejo que compensa. A longo prazo compensa. Uhum. Mas eu não tive contato ainda com ele. Com ele? Ainda é só na tradicional mesmo. Uhum. Alguém Mas já viu algum projeto com aquecedor? Pra gente ter uma noção ou ainda não?
saiu bastante nesses projetos, né? Minha Casa Minha Vida. Uhum. Já está começando aí para residencial pequeno, né? Que antes a gente via só em comercial, quando a área da placa era grande e tal, né? Só que eu acho que houve um erro de dimensionamento nas casas, sabe? Uhum. Porque a gente vê que o pessoal estava tirando. Ah, tirando as placas. Estavam tirando e não sei o que aconteceu, mas eu acho que houve um erro de dimensionamento. Uhum. Mas E já está tendo, né? Nas casas menores, já, residências menores já. é um processo de acostumar também, né, pessoal? A gente tem muito essa parte da construção civil que não só os profissionais têm uma certa continuidade de materiais que é utilizado, de processos que são feitos, mas os clientes também. Então, a gente tem dificuldade de inserir coisas novas até pela visão do cliente. Às vezes, não é nem que o negócio não funciona, mas é essa dificuldade de acostumar com um sistema novo, né? Não é uma coisa fácil de ser feita. É verdade. Se a gente for comparar, tipo, a gás com o elétrico, também, quando as pessoas mudam de um para o outro, tem gente que gosta muito, fala, nossa, o gás é muito melhor, a pressão é bem mais contínua, né, o aquecimento, a temperatura é muito mais estável, e tem gente que não gosta, que não se adapta, né, que não funciona. Vai muito da gente testar, né, também, como que vai, e do cliente estar aberto, né. Mas alguém tem alguma opinião forte aí? Professor, quero pôr na minha casa, ou professora não coloca de jeito nenhum? Antes da gente entrar nos dimensionamentos. É muito caro, né, professora? Uhum. Ainda é caro, ainda é bem caro. Não tem como comparar, né? O investimento inicial é alto, não tem como. Eu vejo que, acho que alguns anos atrás a coisa era bem impossível, assim, né? Tipo, para residencial menor, para uma situação mais que não fosse tipo de uma empresa grande e tal, realmente não compensava. Hoje em dia a galera já tá tipo um pouco mais aberta porque a coisa começou a se tornar um pouco mais possível, mas ainda é caro, é um sistema que o investimento inicial é alto. Então é aquele lance que a gente conversa de situações gerais, assim. A gente precisa pensar, planejar ali no começo e ter noção de que o investimento que vai ser feito ali, ele está relacionado com uma mudança que vai acontecer depois, não é uma mudança instantânea. E essa é uma das dificuldades que a gente tem também de implantar sistemas novos, né? Fazer o cliente pensar ali no orçamento inicial e falar para ele, não, você vai gastar muito mais agora, mas depois vai ficar melhor. Então, realmente é difícil, é uma conversa complicada, né? Não é uma coisa simples. Geralmente tem a desconfiança do cliente, né? Uhum, do produto e tudo, da instalação. É. E a instalação também, não sei como que funciona, mas eu acho que tem que ter uma angulação certa, tem que ter um período de radiação durante o dia correto também. Não é Vai uma coisa. muito da região também. Eu vi que tem alguma coisa assim. Eu estava vendo isso no semestre passado. Tem Uhum. muita questão também de instalação que não é tão simples assim. Sim. Até, né, a gente vai comentar aqui sobre essa parte de dimensionamento e que fique claro que é uma coisa genérica, né, que a gente está conversando aqui em relação a quanto que uma placa aquece. Isso vai depender muito dessa parte regional. Então, para que lado que a placa está sendo colocada, qual que é a radiação média daquele ambiente. Então, assim como a gente pensa lá, por exemplo, quando a gente fala da parte de hidrologia, a gente vai falar disso um pouquinho lá na parte de encanamento pluvial, né, em si, então, de fazer essa captação da água pluvial e levar ela para
para a parte predial em si, para ela não escoar, né, da maneira correta, aqui também, tá, pessoal? A gente tem que pensar o quê? No ambiente, no local, entender como que funciona. Então, para cada cidade vai ser um pensamento, né? Qual é o local mais adequado para fazer esse tipo de instalação. Então, sim, são outros aspectos que precisam ser levados em consideração, além de só o processo de montagem final em si, né? Além do volume final, né, completo. Ok? Joia, meu povo. Vamos falar de dimensionamento, né? Galera, qual que é o objetivo do dimensionamento? Então, como eu falei para vocês, a placa em si, ela não vai estar sozinha, a gente não vai trabalhar só com ela, a gente vai trabalhar com boiler também, que vai conseguir armazenar o volume de água quente. Então, essa é a junção completa de um sistema de aquecimento solar. A gente vai ter a placa, sim, estando ali funcionando, né, para conseguir captar essa radiação, mas a gente vai ter o boiler para conseguir armazenar a água já aquecida. Então, é meio similar com o que a gente comentou lá dos sistemas por acumulação. Tem um espaço onde a água fica armazenada para a gente conseguir ter um abastecimento um pouco mais contínuo, né? Garantir que tenha uma certa quantidade de água reservada ali para ser utilizada no ponto de consumo, certo? E aí, o que a gente considera normalmente de consumo aqui para o boiler é a gente trabalhar com 100 litros por pessoa. Então, vejam que a gente o quê? Aumentou o consumo. Então, lá, o que a gente viu no início da aula, né? Para uma residência ali, acho que para residência, deixa eu lembrar quanto que era. Aqui. Para uma residência, 45 litros por pessoa por dia. Para um apartamento, 60 litros. Para casas rurais, 36. A gente está jogando alto, certo? É o que a gente chama de coeficiente de segurança, né? Então, eu vou jogar mais para eu conseguir ter um volume que atenda aquelas pessoas. Então, isso eu vou jogar 100 litros por pessoa por dia. E aí seria um uso geral. Então, um uso nos pontos, como pontos de cozinha, pontos de algum lavatório que utilize, né, água quente, chuveiro. Então, usos completos, certo? Eu vou jogar 100 litros por pessoa. Coeficiente de segurança. Jogo a mais para não faltar, ok? Aí vem lá. Se eu tiver, né, numa casa chiquérrima que tenha banheira, eu vou somar a capacidade da banheira nesse volume também. Então, eu somo a capacidade da banheira. Somar sua capacidade em litros. Né? Quando estiver em uma casa muito, muito chique, certo? Aí eu vou ter a banheira, vou precisar o quê? Encher a banheira, né? Preferencialmente de água aqui, então água morninha, então vou somar a capacidade também para eu ter esse material. E aí a gente vai considerar as placas coletoras. Então, quanto de área que eu preciso para que eu consiga aquecer aquela quantidade de água que aquela residência ou aquele local precisa. Então, a gente trabalha com esse volume de quanto que precisa naquele ambiente. E aí, né, que a gente joga um pouquinho para cima, então aumenta o consumo para a gente conseguir garantir que a gente tenha um certo volume ali para utilização e uma certa sobra também, né? Então, a gente acaba aumentando. Isso pode ser feito no formato comercial também, né, pessoal? Então, para um local que vai fazer um armazenamento, que vai fazer um uso de estocagem ou de outros tipos de processos, a gente pode pegar o consumo do local, trabalhar com ele, com aquela parte bibliográfica que eu mostrei no começo, ou buscar, né, valores comparativos e aumentar um pouco esse consumo para ter uma certa sobra nesse sentido, tá? E aí vem, galera, considerar. Então, aqui que a gente fala dessa padronização que existe, que 1 metro quadrado de placa aquece em torno de 50 a 60 litros de água. E aí que eu falo para vocês que vai depender muito do local, certo? Então, claro, vai ter locais onde isso vai ser o correto. Então, a gente consegue se manter
dentro desse espaço. Vai ter placa que consegue aquecer nesse formato, vai ter placa que aquece menos, vai ter ambientes, né, que tem uma radiação solar maior ao longo do dia, vai ter ambientes que tem menos. Então, vai depender muito do tipo de aquecimento que está sendo montado e do ambiente onde está sendo montado. Em média, o que é dito dentro do estudo em si de aquecedor solar é que 1 metro de placa aquece em torno de 50 a 60 litros de água, certo? Quando a gente fala do metro de placa, a gente está falando da área dela, né? Então, aqui. Então, uma placa de 1 metro aqui por 1 metro vai aquecer em torno de 50 a 60 litros de água, ok? Aí, o que a gente vai dimensionar? A gente vai encontrar o volume, então, o quanto que uma pessoa, ou que as pessoas daquele ambiente vão precisar de água quente, quanto que o ambiente precisa de água quente, para a gente encontrar quanto de placa que eu preciso ter para aquecer aquela quantidade, ok? Vamos ver o exemplo. Aí, exemplo. Nós vamos ter, então, um sistema de aquecimento solar de uma residência. Essa residência tem 5 pessoas. Então, nós temos lá 5 pessoas. E nós temos uma banheira de hidromassagem chiquérrima, de 150 litros. Beleza. E aí, o que é dito? Para a placa que a gente está levando em consideração, 1 metro quadrado vai aquecer 50 litros de água. É o que eu falei para vocês. Depende da placa, depende de onde ela vai ser instalada, onde está sendo prevista, né, a sua instalação, depende do local onde ela está sendo instalada. Então, para uma cidade é uma coisa, para outra cidade é outra coisa, né? Aí a gente leva em consideração os aspectos regionais. Então, aqui nessa região, a gente tem radiação solar mais ou menos de tantas horas por dia. E aí a gente, né, consegue ter uma noção de quanto que aquela placa vai estar aquecendo, certo? Lembrando que a gente trabalha sempre com 1 metro quadrado, porque é uma área básica, e aí a gente vai aumentando, ok? Então, para dimensionar esse processo, a gente precisa ver, primeiro, quanto de água quente que aquela casa vai precisar, que aquele local vai precisar. E aí, para um aquecedor solar, a gente trabalha normalmente com um consumo de... um consumo de 100 litros por pessoa por dia. Certo? 100 litros por pessoa por dia. Ok? Aí a gente vai ter o quê? Nós temos quantas pessoas na casa? Quantas pessoas na casa? Cinco pessoas. 5 pessoas. Então, a gente vai o quê? Multiplicar a quantidade de pessoas pelo consumo de cada uma delas. Então, é como se cada uma delas consumisse 100 litros. O nosso consumo diário é 100 vezes 5. Deixa eu pôr aqui, 5 pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela casa vai utilizar por dia, em média, 500 litros de água quente por dia. Então, a gente vai levar isso em consideração. Segundo passo. O que a gente vai trabalhar agora? Com o volume do boiler. Então, para eu definir quanto que o meu boiler vai estar armazenando de água quente, eu vou levar em consideração o consumo das pessoas, e vou levar em consideração o quê? Se eu tenho mais algum elemento naquela casa que necessita de água quente para estar funcionando. O exemplo que a gente tem aqui
é a banheira de hidromassagem. Então, o local que precisa de um volume, e esse volume tem que ser de água quente. O volume da nossa banheira é 150 litros. Então, a gente vai trabalhar com o volume de 150 litros. Eu vou pegar o consumo das pessoas e vou somar com o consumo da banheira. E aí eu vou ter o quê? Um total de água quente que vai ser utilizado por dia, em média, de 650 litros. Vamos por aqui, 650 litros de água quente. Galera, lembrando que a gente está levando em consideração, né, um consumo alto, então um consumo de 100 litros por pessoa por dia só de água quente, sem considerar água fria, então é um consumo alto, e a gente está considerando que todo dia essa banheira vai ser enchida. Então eu estou o quê? Tendo um volume, né, com um coeficiente de segurança legal, não necessariamente que a gente vai utilizar esse volume todo dia, mas se as 5 pessoas consumirem bastante, mas a banheira for enchida naquele dia, a gente vai ter um total aí de 650 litros. Então, eu vou ter a possibilidade de prover água quente para todo mundo se eu tiver um boiler com esse volume. Para que eu tenha um boiler que armazene esse volume, eu preciso aquecer esse volume de água. Então, a gente vai trabalhar com uma área de placa que consiga aquecer essa quantidade. A nossa placa, que a gente está levando em consideração, foi dito lá no enunciado que ela aquece aqui, 1 metro quadrado, aquece 50 litros. É isso que a gente vai estar utilizando, né? Então, se 1 metro de placa, área, aquece 50 litros de água, o nosso volume, para 650 litros, a área vai ser X. Uma lindíssima, perfeita regra de 3, certo? E aí a gente vem para cá. Então, a nossa área de placa necessária para conseguir aquecer todos os 650 litros que vão ficar armazenados para serem utilizados diariamente ali naquele local, vai ser necessário 13 metros quadrados de área coletora. Bastante, bastante. Quando a gente fala dessa parte residencial em si, né, pessoal, obviamente que num local, por exemplo, num condomínio de casas populares, provavelmente esse consumo foi reduzido, o volume que pode ser armazenado também foi reduzido, e talvez o quê? Não tenha esse volume de água quente disponível o tempo todo naquela quantidade. Então, a gente precisaria, para conseguir, né, um consumo alto, para conseguir encher a banheira ali todo dia, 13 metros quadrados de área coletora, o que numa casa popular fica difícil da gente conseguir colocar essa área de placa. Talvez tenha sido colocado menos, provavelmente, né? Menos área de placa, e o aquecimento seja o quê? Um pouco mais lento, a quantidade de volume de água armazenada seja um pouco menor. E aí, não, mas acaba a água quente muito rápido, né? Aí vai o quê? Dessa adaptação do consumidor, de entender qual é o volume da residência em si, para a gente ter uma noção de como que isso pode ser utilizado ao longo do dia. E aí eu falo para vocês de um aspecto que eu, né, dentro da minha vida profissional, encontrei uma importância muito grande, que é o quê? Do cliente entender o que ele está recebendo, certo? Já temos algumas empresas que trabalham com a entrega de um manual final, né, um manual de utilização, de uso e operação e tal, mas muito também nesse sentido de apresentar para o cliente o local onde ele vai estar morando ou vai estar utilizando a partir dali, a partir do fim da construção. E esse aspecto de instalação hidrossanitária é um deles. Então, onde que estão os encanamentos,
qual é o volume da caixa d'água do reservatório principal. Se a gente tem um sistema de acumulação, seja o sistema a gás ali básico que a gente viu anteriormente, ou um sistema, né, de acumulação mesmo, que tem um certo volume, ou que a gente tenha um sistema de boiler aqui de placa solar, quanto de volume que está sendo armazenado naquele local, para a gente ter uma noção de como que as coisas vão funcionar no dia a dia, e evitar esse tipo de problema de, mas é que não foi feito direito, ou que, né, o engenheiro era ruim, alguma coisa assim, sendo que é uma questão de utilização e de adaptação naquele local, certo? Então se protejam, vocês como profissionais, em relação a isso também, e facilitem um pouco a vida do cliente nessa adaptação para um local novo, porque realmente, né, principalmente quando a gente vai para esses aspectos que são um pouquinho diferentes, não é uma coisa simples de ser feita. E é importante que a gente vá aos poucos difundindo coisas novas e mostrando, é um pouco diferente, mas funciona assim, né, tem a sua funcionalidade, é assim que acontece, e aí a pessoa vai entendendo essas mudanças também, tá? Mas é difícil da gente ter, né, um cliente que não é da área, que é leigo no assunto, apesar dele gostar muito de construção e tal, que entenda os aspectos que podem estar sendo gerados em uma instalação um pouco diferente, né, em um tipo de construção que não é o convencional. Então, mesmo no convencional, é importante da gente trazer esses aspectos finais e apresentar o ambiente para ele a partir daquele momento final de construção, de reforma, de serviço mesmo. Tá joia? Agora, né, pessoal, para a gente fechar aqui essa introdução de água quente, vamos conversar sobre os materiais. Então, é o quê? O mesmo processo, né, que a gente conversou lá na água fria, mas, claro, considerando aqui a temperatura. Então, nós temos os nossos materiais aqui, que são utilizados para o sistema água quente. O primeiro tipo de tubulação, né, que era muito utilizado para água quente, que vai aos poucos caindo em desuso, é a tubulação de cobre, certo? Então, a tubulação de cobre é uma tubulação metálica e a gente tem alguns aspectos que dão problema na tubulação metálica. Alguém lembra qual é o problema básico da tubulação metálica? Corrosão? Corrosão? Corrosão é um dos aspectos básicos, né, pessoal? Então, um problema, assim, não tem como. O metal vai tentar voltar para o seu estado de menor energia, então ele vai acabar oxidando aos poucos. Principalmente se a gente tiver o quê? Disponibilidade de água e disponibilidade de oxigênio que vem do ar. E aí o encanamento vai aos poucos se deteriorando, vai soltando material e vai, né, até entupindo, reduzindo a seção que a gente tinha anteriormente projetado. Isso também. Conexão. A conexão? Isso, é um excesso de conexão nessas tubulações de cobre, e é ruim de... É um tipo de material que quase você não encontra. Não é tão simples de encontrar a tubulação de cobre. Exatamente, é difícil de encontrar, né? Mas é uma cidade pequena, pior ainda. E uma das coisas, né, que a gente fala da corrosão também é que quando a gente, né, por exemplo, renova uma conexão específica, um pedaço específico, a gente acaba criando ali uma diferença de potencial. Então, uma tubulação antiga em contato com a tubulação nova, ali vai virar um ponto onde a corrosão se inicia mais fácil e ela progride, né, de forma muito mais rápida, porque a gente tem uma diferença de potencial entre o material antigo e o material novo. Então, para fazer uma manutenção completa numa tubulação de cobre, o ideal seria trocar praticamente tudo, certo? Então, não é um negócio fácil, sabe? De ser utilizado. Outro problema bem grande da tubulação de cobre que fez ela ser trocada pelo PVC, além da corrosão. Ó, questão de prova. Preço. Oi? O preço?
Preço, com certeza. Preço, né, foi uma das coisas o quê? Os nossos materiais poliméricos foram surgindo, a facilidade da gente ter o quê? Essa moldagem, da gente ter a matéria-prima em si sendo produzida muito mais fácil. E aí o material de cobre foi ficando cada vez, né, mais caro, então ele foi mantendo ali o seu preço, e a tubulação de PVC o quê? Foi reduzindo de preço. Então, o preço com certeza foi uma das coisas que fez esse tipo de tubulação cair em desuso. E aí eu falo em relação à velocidade, vazão, tal, uma coisa que a gente, né, sente bastante diferença, tubulação de cobre e tubulação de PVC. Entendeu? Pegou a dica? Hum? Questão boa de prova, né? Coloque 3 motivos para o cobre ser descontinuado. Faltou um. Pode pôr. Seria ruído, professor? Ruído, exatamente. Era isso que eu estava esperando. Ruído, galera. Então, o barulho, né, em si, da água se movimentando dentro da tubulação também vai influenciar bastante. Então, esse lance que a gente conversa de conforto do usuário, não tem nem como. À medida que a gente foi trocando para o PVC, ele era um material mais barato, ele era um material mais durável, porque a corrosão não acontecia. É um material né, com mais fácil manutenção, então a manutenção dele é muito mais rápida, muito mais simples, a gente encontra o material muito mais facilmente. E o ruído é reduzido, então em comparação com o material metálico, o ruído é muito menor, a gente não fica ouvindo tanto a tubulação trabalhando. Então, esse cair em desuso vem de vários aspectos, né? É sempre importante a gente lembrar por que a tubulação está sendo renovada e a gente está utilizando tanto material polimérico. É só quando a gente vai num edifício mais antigo e tal, que ainda tem a tubulação de cobre, que a gente vê essa diferença, principalmente, para mim, a básica que a gente consegue identificar sem olhar a tubulação, é o ruído. Então, realmente, o ruído é um dos aspectos também que fez esse material ir caindo em desuso, certo? Então, vocês abordaram todos os temas, né? Corrosão, falaram do preço, com certeza isso bateu, né, 100% ali, o orçamento é uma coisa que, se eu puder trabalhar um pouquinho ali, melhorar o orçamento, eu vou fazer isso, o que facilitou muito essa troca, né, no nosso ambiente de construção civil, e o ruído, certo? Além disso, pessoal, parte de água quente, não tem como a gente não pensar o quê? Na parte de calor. Então, galera, material metálico é material condutor térmico, certo? Então, esquentou o metal, certo? Ou esquentou perto do metal, ele conduz calor. Então, a gente vai ter a tubulação esquentando. Então, para a gente não ter, né, um processo de esquentar uma tubulação de cobre em excesso, ela teria necessidade de isolamento térmico, porque ela traz troca de calor com o ambiente. Então, ficaria quente ali, próximo dos espaços, né, onde ela está colocada. Então, essa necessidade aqui também fez com que a tubulação de cobre para água quente fosse caindo em desuso. Todos os aspectos que a gente conversou também valem para água fria, e aqui na água quente a gente vem com esse aspecto final, certo? Aí a gente começa a ver o que está sendo utilizado mais hoje, né? Aí, obviamente, vai entrar o nosso PVC, que a gente conversa ali no próximo slide. Antes dele, vamos falar de um sistema novo, certo? Que é o PEX. Então, o PEX é um tipo de polímero também. Então, ele é um material, né, polimérico, é o polietileno retificado. O que é legal do PEX e o que faz com que ele esteja sendo utilizado e testado para a gente acabar substituindo algumas das nossas tubulações é o seu sistema ser flexível. Então, ele é uma tubulação que, em comparação com o PVC, ele tem uma flexibilidade que faz com que esse tipo de tubulação elimine conexões. O que uma conexão faz dentro da tubulação? Na hora do dimensionamento, o
que ela traz? Perda de carga. Perda de carga, exatamente. Então, como a gente tem perda de carga a cada virada, em cada tipo de material, de conexão que a gente tem, então a nossa vazão vai perdendo velocidade, a gente vai perdendo pressão. Se eu consigo eliminar conexões, eu consigo um sistema um pouco mais contínuo, certo? Então, o objetivo do PEX vem nesse sentido. O que não quer dizer que ele substituiu ou vai substituir completamente o nosso sistema de PVC. Por quê? Porque ele ainda é um sistema de difícil instalação. Então, para o PEX funcionar de maneira correta, ele precisa ser instalado com cuidado para que a gente consiga manter uma fluidez, né, por gravidade da nossa água em si, e para que a gente não tenha estrangulamento da tubulação. Se a gente estrangular um pedaço, como ele é um material muito flexível, pensem nele como se fosse uma mangueira, certo? Então, se eu não estou com a seção correta, se eu coloco e acabo estrangulando, eu vou reduzir seção, o que vai o quê? Entupir aquele local, vai reduzir a vazão também. Então, ele tem que ser instalado da maneira correta, além dele ser ainda mais caro do que o nosso PVC convencional. Aonde que o PEX está sendo mais utilizado, principalmente por essa facilidade? Quando a gente tem sistemas de vedação que são mais abertos, como o drywall, por exemplo, né? O steel framing. Então, a gente tem uma estruturação ali ou de madeira ou metálica, aonde a gente vai ter o fechamento apenas com materiais que são mais porosos, mais flexíveis. Então, um preenchimento com isopor, ou um preenchimento com lã de rocha, lã de vidro, né? Com espuma. E aí, a facilidade do PEX aparece. Então, num espaço como esse processo de estrangulamento fica um pouco mais reduzido. Mas, se a gente tiver um local que vai ser preenchido, por exemplo, por concreto, por argamassa, tem essa possibilidade do estrangulamento acontecer. Eu tive uma aluna, acho que não lembro se foi semestre passado, no anterior, que ela comentou que a empresa estava trabalhando com PEX, estava testando, e que um dos problemas que eles detectaram foi esse, que, né, na hora de fazer a montagem final, fazer o acabamento do local, quando eles têm o preenchimento, né, de algum local ali que está mais aberto, que acaba entrando em contato com o material cimentício, pode acabar estrangulando a tubulação e ali virando um ponto de problema, né? Então, acabar cortando esse abastecimento. Por isso que a gente tem ainda que evoluir um pouco com esse material. Né? Alguém já viu alguma coisa de PEX? Eu não tive essa oportunidade ainda, professor. Não? Não. Ele está surgindo mais agora também. É um sistema legal também. É isso que eu tô falando, pessoal. O objetivo é vocês o quê? Né? Conhecerem o máximo possível desses elementos para a gente conseguir, né, na vida profissional, ter esse conhecimento. É esse tipo de sistema, vamos trabalhar como que ele funciona, e sempre o quê? Pensar nos possíveis problemas. Então, não é porque é um sistema que resolve por um lado, porque a gente elimina essas conexões e elimina um pouco da perda de carga, que a gente não tem problemas relacionados com ele, certo? Então, a gente precisa ter esses cuidados específicos do material para conseguir garantir que ele funcione da maneira correta. Lembrando que o PEX ele pode ser utilizado tanto para água quente quanto para água fria, ok? Ele não é específico só da água quente em si, ele pode ser utilizado nos dois. Para fornecimento de água no geral, né? Aí a gente vem para os nossos outros dois materiais. Então, a gente vem aqui para o CPVC e para o PPR, que são dois tipos de polímeros também, materiais poliméricos, mas, né, que estão relacionados com o uso em água quente. Então, o nosso PVC comum, ele é o policloreto de vinila, mas o CPVC é o policloreto de vinila clorado. Então, ele tem uma composição química um pouquinho diferente, o que faz com que ele fique resistente a altas temperaturas. Certo? Então, é uma tubulação o quê, né? Preparada para receber água com temperatura maior.
resistente a altas temperaturas. E aí a gente vai ter o quê, né, pessoal? Dimensionamento do mesmo formato. Então, os tipos de tubulação, né, são tubulações com diâmetros comerciais comuns, as conexões, mesma coisa. O que a gente vai ter, né, sendo modificado aqui em relação ao PVC comum e a esse aqui, é que ele aguenta mais temperatura. Então, a gente tem uma composição química do material já pensada para receber água quente dentro da sua tubulação, o que faz com que ele fique mais durável e, né, também, por causa da sua composição, um pouquinho mais caro, tá? Em comparação com o PVC básico, né? Outro tipo de material que também é utilizado para água quente é um outro tipo de polímero que é pensado também para receber essas altas temperaturas. Então, é o polipropileno copolímero Rendon, que é o PPR. E aí, né, pessoal, o que ele tem de diferente? Ele vai aguentar ainda temperaturas ainda mais altas. Então, como a gente comentou lá antes, né, nos hospitais, por exemplo, que a gente precisa de uma esterilização já pensada para roupas, por exemplo, ou para equipamentos, né? A gente fala em 100 graus Celsius. Então, a gente precisa o quê? De uma tubulação que aguente temperaturas um pouco maiores, né? E aí, consequentemente, a gente pode ir para uma tubulação como essa aqui, que é também um pouco mais cara, mas que tem essa capacidade de durabilidade também melhorada, certo? Qual que é a diferença do PPR em comparação com o anterior? Além desse aumento de temperatura em si, as conexões. Então, normalmente aqui, nas conexões, a gente vai ter um processo de soldagem sendo realizado também. Então, além da gente ter a rosca em si para fazer a conexão da tubulação com a peça, a gente vai passar por um processo de soldagem, por quê? Para fazer essa proteção também, para a água não perder a sua continuidade na hora de passar na tubulação e não, possivelmente, ali virar um ponto de fragilidade, né? Então, não perder calor, não ter, fazer uma tubulação um pouquinho mais contínua. Então, é mais comum da gente ter essa soldagem. Aonde que esse tipo de equipamento é utilizado? Quando a gente tem esses locais que precisam de uma temperatura maior, aonde a vazão é maior. Então, quando a gente fala daquele sistema central coletivo, que vai estar usando um volume de água quente, né, bem mais significativo, aí esse tipo de tubulação é mais interessante. Aí no próprio orçamento, né, colocar uma tubulação que seja um pouco mais cara não vai interferir tanto, porque é necessário que a gente tenha essa segurança e essa continuidade ali da água quente passando com a temperatura correta. A marca, tá, galera? Não interfere, é só o que eu encontrei, beleza? Para trazer a imagem, não é propaganda. Tá? Não estou sendo paga. Gostaria, mas não estou. Ok? Dúvidas? Tranquilo, meu povo? Joia. Aí, o que eu vou deixar para vocês hoje, né? Para a gente fazer uns exercícios. Então, fica lá. O primeiro exercício e o segundo estão relacionados com essa parte de instalação de água quente. E aí tá lá, considere uma casa onde residem 4 pessoas e que não possui nenhum equipamento que precise de volume, como uma banheira, por exemplo. Essa família deseja instalar um sistema de aquecimento solar para sua residência. As placas coletoras que serão adquiridas têm capacidade para aquecer 60 litros de água por metro quadrado. E o consumo por pessoa que deverá ser adotado deve ser de 100 litros. Então, 100 litros por pessoa por dia. Considerando os dados fornecidos, indique a capacidade do boiler. Então, qual é o volume que o boiler precisa ter, porque esse é um equipamento que a gente também tem que comprar, né? E qual vai ser a área coletora necessária para aquecer o volume que foi solicitado, ok? Este é o nosso primeiro exercício. Galera, dá para fazer já. Se quiserem fazer já, a gente já tira a dúvida até do resultado, né? Muito mais fácil. Vamos aproveitar que a gente está com tempo.
Vamos fazer já. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho ele corrigido para eu não precisar fazer, né? O serviço é de vocês, não meu. Aqui. Lembrando, né, pessoal, que a gente normalmente nessas placas a gente acaba encontrando números que são quebrados, certo? Nesses cálculos. Não que a gente vai chegar lá no, né, igual a gente chegou ali 13 metros quadrados. A gente vai chegar no número quebrado, aí eu vou para onde? Eu vou para o número inteiro mais alto, certo? Para eu ter área suficiente para aquecer aquele volume. Quem terminar o volume e a área, me fala, né, para a gente comparar. Sete metros? Quadrados? É, deu 666, né? Arredondado para 7. Isso. 7 metros quadrados. E qual que era o volume? 400? Isso. Isso aí. Vamos pôr o 2? O consumo anotado do 2 também é 100 litros por pessoa dia? Vamos ver aqui. Isso, 100 litros. Uhum. No 2 também. Então, é um tipo de consumo, né, que é padronizado para residência, tá? É um consumo, claro, elevado, mas normalmente a gente trabalha com esses 100 litros. Então, tem essa base, né? É como se a gente pegasse o consumo da água fria lá, que era 200, né, para uma residência, e, tipo, dividisse por 2. É mais ou menos isso que a gente trabalha. Aí aqui para o 2, mesma coisa. Então, dimensione o sistema solar de uma residência, considerando uma família de 6 pessoas. E agora a gente vai ter uma banheira chiquérrima com volume de 200 litros. E aí a nossa placa é um pouquinho diferente. Então, calcule o volume do boiler e a área coletora. Aí a nossa placa tem 1 metro quadrado e ela aquece, né, 55 litros de água, certo? Então, uma plaquinha de 1 metro quadrado aquece 55. $15 metros quadrados? 15 metros quadrados. Volume? 800. 800, exatamente. Vamos voltar ali, eu vou fazer só para a gente
né? Tirar qualquer eventual dúvida que possa ter ficado. Então, nossos dados básicos, né, pessoal? Consumo. Então, vamos lá. Consumo, né? 100 litros por pessoa. E aí, a gente tem 4 pessoas na casa, né? E não tem banheira, não tem nada. Então, são 4 pessoas. Então, o nosso consumo diário, 100 litros para cada pessoa. Para 400 litros. Como a gente não tem nenhum equipamento que precise de um volume de água quente, então o nosso volume do boiler vai ser o 400, certo? Que é o quanto as pessoas vão gastar de água quente por dia. Essa era uma das respostas. Isso é uma coisa que eu quero que vocês se atentem, tanto aqui nos exercícios que eu passo, né, atividades comuns, quanto na prova, tá, pessoal? Isso deu bastante problema, principalmente no semestre passado, assim, com turmas no gerais. O que eu tô pedindo e o que vocês estão calculando. Então, acontecia da galera calcular, sei lá, tipo, né, não aqui especificamente, mas tipo em outras disciplinas, uns 20 passos na frente, sendo que eu pedi até o segundo. Então, ver o que eu estou pedindo na questão. O que eu estou pedindo? O volume do boiler, então essa é uma das respostas, e a área coletora. Então, atentem-se para o que está sendo, né, pedido no enunciado em si, senão vocês acabam calculando muita coisa que não é necessária, tá? Aí está dito lá, considerando os dados fornecidos, indica a capacidade do boiler e a área coletora. E aí fala para a gente que a nossa placa aquece 60 litros por metro quadrado. Então, 1 metro quadrado de água, de placa, aquece 60. E aí, para 400, eu vou ter X área de placa. Então, o meu X vai dar 6,67 metros quadrados. Aí, como eu comentei com vocês, a gente não vai dividir uma placa e pôr 6 placas e aí 0,67 de placa. Eu vou levar para o número inteiro acima, para eu ter a quantidade de placa necessária para aquecer, e aí eu vou ter uma sobrinha, eu vou ter um pouquinho mais de placa. Não tem problema. Eu só não posso ter o quê? Menos. Então, nós vamos ter 7 metros quadrados de placa. Professora. Oi? Já pode enviar? Já, pode enviar. Manda no e-mail. E aí, a segunda, né? Então, a segunda é o mesmo formato. Então, nós vamos ter 6 pessoas. E aí, né, como eu comentei, o consumo que a gente utiliza normalmente, 100 litros por dia por pessoa. Aqui, além da gente ter as 6 pessoas, a gente tem uma banheira com 200 litros. Então, vamos fazer o nosso volume. O volume do boiler vai ser 6 pessoas que usam 100 litros, mais o volume da banheira. Então, vai dar para a gente 800 litros, certo? E aí, a gente vai olhar a nossa placa. Então, quanto de placa que a gente precisa para aquecer esse volume? 1 metro quadrado de placa aquece 55 litros. Para 800 litros, eu vou ter X metros quadrados de placa. X é igual, e aí de novo dá um valor quebrado, né? 14,54. O que a gente vai fazer? Levar para cima, para o número inteiro acima, para a gente ter a quantidade de placa, e aí vai acabar sobrando um pouquinho, não tem problema. Então, fica 15 metros quadrados de placa. Joia?
Aqui, dúvidas? No exercício? Nenhuma, professora. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Esse comecinho de água quente é bem tranquilo, tá, pessoal? É mais para a gente conversar sobre esses aspectos iniciais, né? Para entender essas divisões, o que é elétrico, o que é a gás, o que é coletivo, né? O que é privado ali, o que é o individual, para vocês entenderem aonde que as coisinhas se encaixam, certo? Então, hoje, esses eram os nossos exercícios. Aí, quem já fez, só enviar no e-mail. Quem não fez, faz e envia. Então, vai ficar até, né, o domingo que vem, para quem está fazendo, não assistiu na hora, envia por e-mail para mim. Galera, o de hoje foi, né, a aula de hoje foi bem tranquila. Aí, a partir da semana que vem, a gente vai iniciar um projeto, tá? Então, já fiquem avisados em relação